Tá certo? Então, boa tarde, né? Estamos aqui hoje, então, conversando sobre um tema muito importante, que é o desmame. Eu sou Janete Ferreira, sou pediatra, trabalho aqui no Espaço Colo, e a gente programou, então, para a gente fazer essa conversa aí sobre o desmame, não é isso, Fabrícia? Isso mesmo, Janete. A Fabrícia Eu, se apresenta. sim, eu sou psicóloga clínica, sou integrante, docente do reparto, estou em formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, e é isso. A gente está nesse trabalho e nessa luta, né, Janete, para plantar essas sementes, né, tanto no reparto quanto nos outros espaços onde a gente lida, né? Mas realmente para plantar sementes, né? E eu Sobre os tenho, nossos. e a gente tem aprendido muito nesse plantio, né? Sim, Porque plantar não é uma coisa fácil. A gente acha que assim, a sim, gente tem uma boa semente, então a gente vai colocar no solo e ela vai frutificar. sim. Ilusão, né, Val? Porque É, a qualidade da semente ela é garantida, mas depende de outras coisas que a gente não sim. controla. Depende do solo, depende do clima, depende da chuva, depende do vento. E a gente Depende fica do cultivo de quem do recebe a cultivo, de quem semente, recebe a né? semente, né? Mas Depende. independente disso, né, Janete, assim, nesses anos de reparto, nesses anos de sentir, o plantio tem sido muito Muito importante satisfatório e a colheita também, também. né? E a gente fica cada vez mais grata de poder levar, né, Sim, esse conhecimento cada vez mais perto do coração sim. das pessoas. E nós vamos partilhar uma tela, né, do PowerPoint, que é mais fácil para a gente acompanhar, não é isso? Então, eu vou aqui abrir o meu PowerPoint. Meu computador hoje ele está um pouco embirrado, né? Então, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência com ele. Ele ainda está abrindo a tela do Zoom. Bom, Fabrício, esse tema, né, do desmame, então, né, ele começou como uma aula, né, do curso científico, não é isso, Fabrício? Sim, Então, a gente preparou algum material, e esse material, ele começa, né, dizendo dessa importância, né, do desmame. A Val da Ibifan aí, né, fala muito, a gente tem uma campanha longa e muito carinhosa, né, com todas as mães, para a questão do amamentar, né, e a gente, então, precisa também falar do desmame, né, a gente fala nessa aula, né, Fabrício, que tudo que é bom termina, né, sim, não é assim? com certeza. Então, assim, falar desse final é muito importante também, porque se a mãe ela acreditou na nossa ideia de que amamentar é uma coisa muito importante, né? E ela comprou essa ideia e ela veio com esse desejo e essa realidade de estar amamentando o filho dela, a gente sabe que ela tem uma interrogação, né? Como é que essa coisa termina? Ou como que essa coisa pode terminar bem, tão bem quanto foi a experiência de amamentação, né? Então, eu acho que essa conversa de hoje, né, Fabrícia, é um pouco a gente falar disso, né? Falar de como que a gente pode fazer um desmame gentil. É, de como que a gente conduz um processo, né, Janete? É, Porque é isso, é um processo. é. Amamentar é um processo, né? E o desmame do bebê também é um processo. E quantas coisas envolvidas, né? A história de vida dessa mãe, como que ela foi amamentada, os vínculos, como que isso reflete, repercute no próprio processo dela com o seu bebê. E o tanto que é importante a gente estar aberto para ouvir, para acolher, né? E para auxiliar, tanto num processo quanto no outro. E ai, então essa motivação para esse encontro, né, ela surgiu dessa parceria, né, minha e da Fabrício nesse estudo e trabalho sobre psicanálise com bebês, né?
É um trabalho muito importante, é a semente que a gente estava falando, né? Que a gente planta. Foi desenvolvido, então, numa aula do curso Sentir Online, e tanto eu quanto o Fabrício, a gente percebe, né, esse interesse no tema da amamentação e do desmame. E a gente tem conhecimentos e experiências a partilhar com mães e profissionais. Então, a Fabrícia já deu aí, né, o início, né, o pontapé, que o desmame é um processo, né, que é o processo de redução da frequência das mamadas, né? E a gente sempre se pauta, né, no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, sem que sejam oferecidos em um outro tipo de alimento. E a partir do 6º mês, de alguma forma, a gente já começa um desmame, porque a introdução alimentar, né, ela já é esse processo de aprendizado, de apresentação de outras alternativas alimentares, né, para esse bebê, e ele vai se estender por 1, 2 ou mais anos de vida, como a gente vai falar. Não é isso, Fabrício? Sim. E aí é muito importante, é uma coisa que a gente aprendeu, né? Eu aprendi recentemente nesses estudos da aula, é que o homem é o único mamífero em que o desmame ele é determinado não por fatores genéticos, mas principalmente por fatores socioculturais, né? E a gente esquece, né, que a gente vem de uma trajetória de milhões de anos, né, e que a espécie humana ela é muito recente no planeta Terra, né, assim, muito mais recente que outros mamíferos. E a mulher, então, ela opta ou não pela amamentação, né? Que é influenciada, essa opção de aumentar ou não, é influenciada por muitos fatores. E também a mulher decide, de certa forma, quanto tempo ela vai ou pode amamentar, né? E muitas vezes, acho que a Val sabe falar bem disso, né? As preferências culturais da não amamentação, a introdução precoce de outros alimentos, elas entram em conflito com a própria expectativa da espécie, que é a ideia de amamentar, né? Então, tem um cenário aí que é mais antropológico, é mais sociológico, né, do que significa, assim, se a gente quiser ir um pouco além só das coisas mais diretamente envolvidas na amamentação, mas que são um cenário que compõe, né, esse cenário ele compõe essa decisão e essa prática. Sandra chegou, seja bem-vinda, Sandra. Nós estamos aqui no inicinho, tá? Então, vamos seguir. E as sociedades ocidentais, ela, de certa forma, é uma forma que está sob controle total dos adultos. É importante pensar isso, né? A gente, né, nessa sementinha de psicanálise com bebês, a gente traz uma defesa, né, Fabrício? Que é essa defesa do bebê, né? A causa do bebê, né? Sim. E às vezes a gente nunca percebe que esse controle ele está no mundo dos adultos, né? Porque a gente não percebe a amamentação como um processo mais amplo, complexo, que é essa intimidade entre duas pessoas, né? E em muitas diz respeito, né, Janete, à formação do vínculo, que vários psicanalistas, vários autores, eles preconizam a importância do vínculo mãe e bebê. É algo que vai acompanhar o bebê pela vida, né? E muitas culturas modernas, entre aspas, né, elas tratam a amamentação prolongada como um distúrbio interrelacional. Se você vê um bebê hoje, uma criança de 4 anos que amamente, é muito difícil que você não faça um juízo de valor. Uma criança de 5 anos que amamente é considerado um desvio, um distúrbio, né? E aí a gente perde essa ideia de que o desmame não é um evento, e sim um processo. Né? E que faz parte do desenvolvimento tanto da mulher como mãe, quanto do desenvolvimento da criança, assim como sentar, andar, correr, subir, pular, ler, escrever, falar, né? Desmamar também é um processo, né? E como qualquer criança, ela não anda antes de estar pronta, nenhuma criança deveria ser desmamada antes de atingir a maturidade pratal. Se a gente pudesse sintetizar esse encontro, talvez essa seria a frase, né? Porque se eu tomo a decisão de desmamar uma criança antes dela ter maturidade pratal,
de certa forma, isso vai ter uma repercussão, né? E aí a gente, às vezes, toma uma decisão por essa criança, que, como a gente falou, a questão está todo controle está totalmente no mundo dos adultos, né? Bom, e tem esse pesquisador que chama Dr. William Sears, que é um antigo pediatra, que ele falava um trem muito importante, assim. Não limite a duração da amamentação a um período pré-determinado. Siga os sinais do bebê. É muito comum eu encontrar mães no consultório falando, não, doutora, ela já fez um ano e pouco, e eu já tinha decidido que eu ia amamentá-la até 1 ano e 6 meses. Então, chegou 1 ano e 6 meses, ou esse é o meu limite, e a gente vai desmamar. Ou seja, pode ser muito razoável para uma criança, mas pode ser nada razoável para outra criança, né? Porque, como diz a Fabrício, ela fala bem isso, né? A vida é uma série de desmames, né, Fabrício? Sim. Nascimento ao túmulo, né, Janete? A gente se desmama ao longo da vida, né? Sim, sim. Do útero para o Agora, seio. sim, é interessante, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas o Winnicott, ele fala, né, que o desmame, ele tem que ser um processo, né, que se segue a uma boa amamentação. A criança precisa ter algo de que ela possa abrir mão, assim como tudo na vida. Como que a gente abre mão de algo que a gente não teve, né? E é muito interessante isso, de poder seguir os sinais do bebê, porque é claro que a gente leva em consideração a mãe, sim, né, as condições socioculturais e tudo que envolve esse processo, né? Mas seguir os sinais do bebê é algo muito importante, né? Poder dar voz para aquele que ainda não fala, né? Não fala por palavras, mas ele vai dando sinais realmente do que ele está pronto, do que ele já dá conta, né? Todo o processo, desde o nascimento, né, em diante, são sinais que o bebê vai dando, né? Ele dá sinais de que ele vai começar a andar, ele vai ficando em pé, ele dá sinais de que ele começa a balbuciar, até ele conseguir falar. O desmame é um processo, como todos os outros. E ele vai tendo esse processo que ele chama de independentização, né, do ser humano. Porque ele vai começar a procurar outros objetos, né? Ele vai ter paninho, ele vai ter mantinha, ele vai ter ursinho, ele vai Sim. conseguir dar sinais, né, de que é possível. Mas a gente não pode acelerar, a gente não pode tratar isso como uma data fixa, né? Eu acho impressionante que algumas coisas a sociedade tolera melhor que outras. A sociedade tolera que uma criança demore em torno de 1 ano para andar, mas ela não Sim. tolera que essa criança demore 1 ano para desmamar ou mais, ou que ela demore 1 ano para dormir, né? Tem algumas coisas que a sociedade tolera mal, né? Assim, ninguém vai cobrar de uma criança com menos de 2 anos que ela fale bem, mas você quer que ela esteja pronta para desmamar, você quer que ela durma bem, né? Então, tem aí uma coisa que não é seguir os sinais daquele bebê, que são muito Sim. individuais, né? E se a gente fosse seguir realmente o período natural de amamentação para a espécie humana, alguns autores falam de 2 anos e meio a 7 anos, né? E a nossa campanha toda é para pelo menos 2 anos, né? Mas a gente vê que 2 anos está ali na beiradinha da curva. Mas uma mãe, hoje em dia, se ela realmente resolver amamentar seu filho até 3 anos, 4 anos, ela vai precisar ser muito valente, porque há toda uma pressão da sociedade, né? E mesmo assim, muito poucas mulheres no Brasil amamentam por mais de 2 anos, né? E a gente sabe que é difícil mesmo, né? A sociedade hoje, ela convida a mulher para uma série de outras coisas, né? A inserção no mercado de trabalho, o trabalho, a família, mas há uma crença, né? Assim, porque essas coisas da sociedade é mais difícil da gente lidar. Mas existe uma crença de que o aleitamento depois ele começa a ser danoso para a criança, do ponto de vista psicológico. E essa crença que a gente está querendo trabalhar aqui, né? De que não existe um dano em prolongar uma amamentação se a criança não estiver pronta para desmamar. Não é isso, Fabrício? Sim, é isso mesmo.
E uma parcela das mães, apesar de demonstrar o desejo de continuar amamentando, ela se sente muito pressionada por profissionais de saúde, marido, parente, vizinho, todo mundo enche o saco. Nossa, como que você ainda está amamentando? Esse menino está um cavalão. Tem um tanto, mas tem expressão, está um cavalão. Esse menino já consegue subir no pé de manga e ainda continua mamando. Quer dizer, existe toda uma questão cultural, né, que determina esse certo constrangimento ao desmame. E aí também tem autores, né? Assim, tem essa manutenção de que a amamentação não é natural e que a criança jamais vai desmamar por si própria, que a amamentação prolongada é um sinal de um problema até sexual ou necessidade materna e não da criança, que a criança vai ficar muito dependente, né? E muitas mães acreditam nisso e desmamam para promover a independência da criança, né? Só que a gente tem que lembrar que o desmame por si só não vai mudar a personalidade da criança, né? E se a criança não estiver pronta para desmamar, não vai promover independência nenhuma, né? Porque o desmame forçado, ele vai ao contrário, ele vai gerar insegurança na criança, que vai dificultar o seu processo de ser independente. Então, é o verdadeiro tiro no pé, né? Ou o tiro sai pela culatra. Você está criando mais dependência, né? Ao promover uma independência fora da hora. Não é isso, Fabrício? Sim, não tem um determinismo, né, Janete? É importante a gente frisar isso. Né? Não tem um determinismo de que tirar antes de tal idade ou prolongar vai causar uma dificuldade, um adoecimento psíquico. Não tem um determinismo. Né? A gente tem constituição psíquica. E os psicanalistas vão muito atrás disso, dessa constituição, da construção desse vínculo, de como que isso se dá. E a amamentação, ela está intimamente ligada com o vínculo, né? Com a forma como o bebê é recebido no mundo, como que ele é tratado, como que ele é chamado, embalado, né? Todo o processo que vai se dando, né? De reconhecimento, né? Da mãe cuidando daquele corpo, erogenizando o corpo da criança, né? É a construção de um vínculo. É isso que vai trazer a constituição psíquica. E assim, e amamentar, isso a gente sabe bem, né? Já é bem falado, né? Que o bebê, ele não se nutre só de alimento, né? Mas também amor, proteção, confiança, ou fortalece os vínculos, ameniza desconfortos e estabelece rotina. Mas como tudo na vida, tem uma hora que é chegada ao fim, né? E como conduzir isso de forma gentil? Gentil não é uma palavra que eu gosto muito, não, mas outro dia eu e a Eliane estavam até discutindo um pouco se haveria uma palavra melhor, né? Mas que ele seja gentil e gradual, para que as mães e filhos possam viver essa fase, e todas que estão por vir, sem trauma nem arrependimento, né? E o que a amamentação tem a ver com vínculo, acho que a gente já falou, né? Acho que a Fabrícia, ela fala bem, ela fala de um jeito quase poético, né? Que é essa experiência, né, do bebê se sentir seguro, não é isso? Gradativamente, não é, Fabrícia? Sim. Então, assim, essa frase é muito importante. A origem do amor está ligada à necessidade satisfeita de nutrição. Então, esse primeiro objeto, que é o seio, ele é ampliado na figura da mãe. E essas sensações, né, Fabrícia, são muito importantes, né? Que é física, agradável, desagradável. E o corpo da mãe, a mãe se torna o seu primeiro sedutor. Sim. São duas relações, né, Janete? Uma relação de cuidado, que a mãe ela vai estar oferecendo para o seu bebê, e uma relação de sedução. Né? E essa é uma passagem de Freud. Freud ele fala muito do desamparo inicial, porque a gente nasce no mais completo desamparo, né? E sem a presença de uma pessoa que cuida, né, a mãe ou quem exerce a maternagem, a vida da criança ia estar irremediavelmente comprometida.
Uma criança não sobrevive sozinha. Então, nessas duas relações é que reside a raiz da importância única de uma mãe estabelecida de forma inalterável para toda a vida, como o primeiro e o mais forte objeto amoroso. E lógico, né, como protótipo de todas as relações que a gente vai estabelecer ao longo de toda a nossa vida. Freud, ele fala das fases de desenvolvimento e ele fala que sugar o seio materno é o ponto de partida de toda a nossa vida sexual. É um protótipo de toda a satisfação que a gente vai adquirir posteriormente nas relações que a gente vai concretizar ao longo da vida. E ao qual também a nossa fantasia retorna por diversas vezes em épocas de necessidade. E a gente precisa lembrar que o nascimento é uma reatualização dos laços parentais. Então, a nossa fantasia realmente retorna por diversas vezes em épocas de necessidade. E a mãe, quando recebe o seu bebê, quando o bebê nasce, ela se torna mãe, ela também retorna a essas fantasias, de como que ela foi amamentada, quais foram as experiências, a forma como ela foi cuidada, questões muito primitivas e que vão se fazer presentes no processo de aleitamento, de amamentação, no desmame, no vínculo que ela também vai empreender com o seu bebê. Então, é muito importante esse primeiro momento. A gente está atento para ouvir, para acolher e para ajudar a dar um outro contorno, porque nem sempre a fantasia é uma fantasia amorosa, é uma fantasia de cuidado. Não. A gente tem outras fantasias dentro da gente também. Uhum. Seja bem-vinda, segunda Sandra. Nós estamos aqui falando de uma parte de Freud, seja bem-vinda e vamos prosseguir. Então, essa é a fase que Freud vai chamar de fase oral, que é essa questão de saciar a fome e esse prazer inicial, não é isso, Fabrício? Sim. A sexualidade infantil, ela surge realmente apoiada numa função que é somática. O bebê, ele precisa ter a fome dele saciada. Então, o primeiro movimento é de saciar a fome, é uma questão de sobrevivência. Depois desse primeiro momento, é que vem esse prazer inicial, essa satisfação obtida através da alimentação, do olho no olho, da conversa ao pé do ouvido, de todo o envolvimento da mãe com seu bebê. Então, é a partir da alimentação e dos cuidados dispensados ao bebê que se aprenderá a desenvolver os vínculos de amor. Então, são essas primeiras experiências que vão marcando o nosso psiquismo e que a gente retorna a ela em momentos de necessidade ao longo de toda a nossa vida. A boca, ela vai aparecer realmente como a primeira zona de satisfação, de estimulação, de excitação sensorial. A criança é muito sensorial nesse primeiro momento. Então, essa é a primeira marca erógena no corpo do bebezinho. É um período em que a relação com a mãe é uma relação muito mais intensa, é uma relação dual. O pai vem num outro momento, ele vem convidado pela mãe a fazer parte dessa relação. Então, todo o corpo do bebezinho, ele é erotizado, ele é desenhado pela mãe ou por quem exerce a maternagem. A gente fala da mãe porque naturalmente é assim, mas é a mãe ou quem exerce a maternagem. Então, a mãe, nesse momento, ela se apresenta como representante do seio, que é o objeto de satisfação da criança. A criança conhece o mundo introjetando o leite materno. E Spitz também vai falar disso, que essa primeira relação pré-objetal ou não objetal. E vai falar também da boca e desse momento especial da amamentação. É importante falar que nós estamos falando da amamentação porque a gente considera que ela é primordial para o movimento do desmame, Então, é preciso lembrar o que é a amamentação para a gente lembrar como que a gente pode terminar essa amamentação. E
Então, o início da vida, como o Fabrício já falou, as necessidades do bebê são de ordem corporal, né? E o Winnicott fala muito disso, não é isso, Fabrício? Sim, o Winnicott, ele traz questões muito interessantes no livro O Bebê e Suas Mães. Ele Para é um falar pediatra, né? Sim, e psicanalista. Para falar da amamentação e do processo de desmame, né? E ele fala que esse primeiro momento de dependência, que ele chama o período de dependência absoluta do bebê em relação aos cuidados maternos, que é um período fundamental, inclusive, né? O bebê ele está num estado de não integração. Não tem separação entre ele, a mãe, entre ele e o ambiente. Ele está não integrado. E isso é perfeitamente saudável, isso não é um adoecimento. Né? O que vai garantir a permanência, a interiorização de um objeto bom, a construção de uma realidade externa, né? Do bebê poder se separar da mãe, se separar do meio, é exatamente a repetição dos cuidados maternos. É isso que vai dar a garantia de uma constituição psíquica saudável para o bebezinho. E é muito importante a gente frisar isso, né, Janete, porque ele fala de uma repetição dos cuidados maternos, de uma rotina repetitiva, simplificada, que vai dando para a criança pedacinhos do mundo, né, de acordo com o que ela consegue elaborar. Então, a mãe, ela é um ego auxiliar para o bebê nesse momento, porque o ego dele é muito frágil. Então, a mãe vai mostrando para o bebê uma realidade simplificada através dessa rotina de cuidados repetitivos. É a livre demanda, né, Janete? O bebê chora e a mãe vai tentando decodificar as mensagens. Esse choro é fome, esse choro é frio, esse choro é porque está molhado, é porque quer colo, né? E a mãe vai dando para a criança. E a criança vai interiorizando esse objeto que a gente espera que seja um objeto bom, porque nem sempre é um objeto bom que a gente está interiorizando, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é uma constituição psíquica de uma forma saudável, que é o que o Winnicott está propondo. E nesse período, do nascimento até os 5, 6 meses, é um período fundamental, que inclusive o Winnicott traz que nesse período tão primitivo da vida se guarda as chaves para a compreensão das psicopatologias, né, das mais graves. Então, é algo que acontece realmente no momento muito primitivo da nossa vida. E a gente tem que ter um olhar mais atento para isso, sem sombra de dúvida. Né? E ele vai continuar falando, né, que a boa experiência da amamentação constitui o fundamento do desmame. A gente fala que se tivesse uma outra... Tem um áudio aberto. Um áudio aberto. É uma das Sandras. É o Raul. Lembra que eu fiz? Tirou mais da metade do intestino? Sandra Domingues, fecha para nós. Estou muito feliz. A Sandra já fechou. É a outra Sandra. Ah, tá. Então, se tem a gente falou da primeira frase, né, que estava relacionada a desmame, e essa talvez seja a frase síntese dessa apresentação. Que uma boa experiência de amamentação, ela constitui o fundamento do desmame. Então, a conclusão desse trabalho de amamentação, ela depende de como a criança experimentou a amamentação. E é por isso que a gente está falando aqui tanto da amamentação, né? Porque a gente Janete, a Val está dizendo aqui que você consegue fechar o... eu estou tentando. É isso que eu estou tentando fazer. Espera aí. Não consigo... fechou. Bom, então, ele explica que é aquela ideia que a gente falou no início, né? Que tudo que é bom chega ao fim.
E então, porque isso tem uma consequência bastante prática, que é a seguinte: quando as mães começam a querer desmamar, elas tendem a enfraquecer a experiência da amamentação, né? Elas tendem a começar a colocar limite, elas começam a mostrar para o bebê uma outra experiência e que, às vezes, contribui menos para o desmame, né? Então, eu costumo orientar ao contrário. Olha, se você pretende desmamar, faça uma boa amamentação, né? Fortaleça o seu vínculo, crie uma boa experiência de amamentação. Não é ir rareando, não é ir minguando, né? É como se fosse uma festa, né? A gente sai de uma festa satisfeito porque a festa foi muito boa, né? E por isso que a gente fala, olha, eu estou plena, já deu aquela hora da festa, que você fala assim, olha, já comi, foi ótimo, já dancei, já fiz tudo que eu precisava nessa festa e agora eu consigo ir embora porque eu estou plena, eu não preciso mais ficar nessa festa. Se a festa vai minguando, você fica esperando, né? Cria-se uma expectativa de prolongar essa questão, né? Então, isso tem uma consequência prática muito interessante, né? Então, você quer desmamar, pense na experiência de amamentação que você está construindo com essa criança, que você construiu, e você vai se apoiar nesse bom trabalho. Isso eu falo muito com as mães, assim. Você fez um bom trabalho, né? O seu bebê cresceu, ele está bem nutrido e ele tem um bom vínculo. E é nisso que vai se basear o desmame. É nessa realidade constituída que se apoia o desmame, né? E, Janete, o Winnicott traz uma questão muito interessante, porque ele não trata a amamentação como algo absolutamente essencial. Não. Né? Ele fala, inclusive, que tem que ser observadas as dificuldades, as condições da mãe nesse processo. Mas ele destaca a imensa riqueza contida na experiência da amamentação. Porque nesse momento a criança, o bebezinho, ele está desperto, né? Boa parte da vida de vigília do bebê está voltada para a alimentação. O resto do tempo ele está dormindo, né? Então ele destaca nesse momento que o bebê está acumulando material, inclusive para o sonho, que eu acho lindíssimo isso que ele traz. Né? Quer dizer, é um processo onde o bebê está vivo, ele está desperto, toda a personalidade dele em formação está envolvida no processo de ser alimentado. E que isso é de uma riqueza ímpar. E ele fala algo também que eu acho que a gente não pode deixar passar, né? Que tem, no início com os bebês humanos, tem um estágio que não pode ser evitado e que faz parte do processo de amamentação, que é a questão da agressividade. Chega um momento em que o bebê ele começa a morder, a arranhar, né, a tratar o seio de uma forma diferente, né? E que a mãe tem uma função nesse processo, que a função da mãe é sobreviver, que a agressividade do bebê nesse momento não é uma agressividade destrutiva, mas é algo em formação no seu psiquismo. Então, se a mãe sobrevive a esses ataques do bebê, né, ela dá para ele uma possibilidade de encontrar um novo significado para a palavra amor. Né? Uma nova coisa vai surgir na fantasia do bebê, na vida psíquica do bebê, que é exatamente a capacidade de fantasiar. Então, a mãe tem uma função no processo de amamentação. Essa função é sobreviver. Se ela sobrevive, o bebê se encarrega do resto. E isso é muito bonito. Né? Quer dizer, se ela sobrevive, é como se o bebê pudesse dizer assim: eu te amo, né? Dizendo para a mãe, sem palavras, eu te amo por você ter sobrevivido à minha tentativa de destruí-la. Em meus sonhos e em minha fantasia, eu a destruo sempre que penso em você, porque a amo. Porque é esse o processo no início da vida. Né? Até que a gente possa integrar dentro da gente esses dois lados, que eu considero que é uma luta que a gente leva para a vida inteira. A gente quer mostrar o nosso lado lindo, mas a gente tem um outro lado também. E no momento em que a gente consegue, né, colocar os dois juntos, me fugiu a palavra agora, mas unificar,
né? A gente poder integrar, a palavra é essa, integrar esses dois lados que a gente tem, as coisas se tornam mais suaves. E para o bebê, é a mãe que vai dar para ele essa possibilidade no primeiro momento, né? Ele ataca, porque a agressividade está ali, e a agressividade, segundo o Winnicott, é fundamental para o desenvolvimento da fantasia, para a constituição psíquica, para tudo. Então, ela vai aparecer, e ela vai aparecer com esses ataques, né? A mãe sobrevivendo a isso, a criança se encarrega de todo o resto, porque é exatamente essa situação que objetifica a mãe, que a coloca no mundo que não é parte do bebê e que torna a mãe útil. E aí começa o processo de separação, que é fundamental para o desenvolvimento psíquico saudável. E é fundamental para o desmame, né? Sim. Então, o que a gente está dizendo é que essa questão do desmame, ele está longe de ser tratado na superfície, né? Sim. Ele vai falar muito da relação que existe que foi constituída entre essa mãe e esse bebê. Né? Então, é por isso que ele é único, e ele é por isso que a gente não vai tratar o desmame como uma coisa padrão, como uma idade, como um período em que essas coisas terminam. Longe de ser assim. E o Winnicott vai falar disso também, né? Que é importante que a criança tenha consolidado essa boa experiência, né? Porque o desmame vai se mostrar uma constituição natural da amamentação, né? Então, se eu tenho um bom vínculo formado pela amamentação nisso, ou seja, se a mãe sobreviveu ao ataque e se ela ensinou o bebê dela o que é amor, que inclui tudo, inclusive o ataque, ele pode se sentir saciado, né? No sentido do vínculo, no sentido dessa relação, e aí ele vai poder se apoiar nisso para mudar a fase. Ele se sente seguro, né, Janete, para poder abrir mão desse objeto, porque ele já tem um objeto interno bom, interiorizado dentro dele. Como que você abre mão de um objeto externo se você não tem, né, dentro de você estabelecido um objeto que seja bom? É difícil demais, né? Todo o processo transita nesse sentido, né, do bebezinho poder interiorizar dentro dele, estabelecer dentro dele um objeto bom. Isso mesmo. E aí, a gente já falou um pouco disso, que é da reatualização dos laços parentais, né? Essas dificuldades que a gente vê, vou passar nisso mais rapidamente. Então, a gente partindo para as coisas mais conceituais em termos do desmame, a gente tem essas categorias, né? Que seria o abrupto, o planejado, o gradual, o parcial, o natural, né? E a gente torce pelo desmame natural, né? Porque o desmame natural é aquele desmame que a criança ela dá o sinal, ela desmama. E ao contrário, as mães às vezes ficam muito lamentando, né, que o bebê desmamou, né? Porque ela perde o controle da situação, é a criança que se desmama. Então, quando a criança se autodesmama, né, em média, assim, um sinal de que está tudo muito bem. É sinal de que ele criou, né, esse componente interno forte, uma experiência boa, uma segurança, uma firmeza, de que ele pode abrir mão desse objeto externo, né? Então, a gente torce pelo desmame natural, porque é a forma mais natural de desmamar, né? Fora isso, a gente entra nas categorias do desmame gentil, que não chega a ser um desmame natural, mas também não é abrupto, né? Mas sempre na torcida pelo desmame natural, porque ele é um sinal importante da constituição psíquica dessa criança, né? Uma criança se autodesmama, ela está dando um sinal muito positivo de uma experiência boa de vida até então. E o gradual, então, é o que a gente vai construir. Se há um desejo forte da mãe de desmamar, quando ela chega e fala, eu quero desmamar, a gente vai construir um desmame gradual, né? Que seja particularizado para aquela criança, que não leve em consideração a idade pura e simples, né? Que não leve em consideração apenas a pressão social para que isso aconteça, mas seja uma negociação, um processo,
né? De forma alguma, a gente recomenda um desmame abrupto, né? A não ser que haja uma tragédia, uma hecatombe, alguma coisa que foge muito do controle, né? Mas a gente vai ter que trabalhar isso de outra forma, trazer isso para as palavras, né? Mas não é o que a gente defende. Assim como também a gente não defende nenhum método que traga algum grau de mentira, né? Que as pessoas às vezes fazem, né? Que é falar que está dodói, falar que o leite acabou, falar que machucou, colocar pimenta, secar o leite, né? Então, isso tudo a gente não recomenda. Eu costumo dizer que isso para mim chama-se, tem outro nome, chama-se sacanagem, porque a criança ela tem um aprendizado que é o aprendizado da mentira, porque não é verdade que está machucado, não é verdade que o leite acabou, né? Então a gente está ensinando para ela uma coisa, falar mentira, e é tudo que a gente não quer. E, além do mais, se está dodói, se está machucado, alguém fez esse dodói. E como ela participa muito dessa história, é bem possível que ela ache que ela tem algum componente aí de culpa nessa história, né? Então, de forma alguma, isso pode ser utilizado como uma desculpa para interromper ou para interromper essa amamentação, né? Então, a primeira coisa quando uma mãe procura ou tem o desejo de amamentar é um pouco identificar esse momento, quais são os sinais de prontidão que essa criança já apresenta, né? Se existem, se não existem, né? Se a criança não tem nenhum sinal de prontidão, talvez a gente tenha que conversar um pouco com essa mãe, né? Para ver qual que é o limite, né? Como que a gente pode arredar um pouco esse limite para que a criança, e como que a gente vai construir essa história verbalmente com a criança. Como que verbalmente a gente pode construir, usando palavras, né? Essa ideia de um processo de desmame. Essa foto é muito linda, né? Porque eu estou falando aí desse processo de desmame, né? E essa foto representa muito essa ideia, assim, de uma criança satisfeita, utilizando um copo, né? Ou seja, ela está usando aí já um outro objeto, né? Tem uma relação olho no olho, né? Essa criança está conversando com essa mãe, né? E é possível que esse seja um momento bom da gente falar que ela não vai mais mamar na mamãe, que ela já tem um copo verde, ela tem um copo azul, né? Ela já está maiorzinha, mas você vê que tem uma relação ali de conversa, né? De explicar o que está acontecendo, né? E às vezes tem vínculo, né, Janete? Tem vínculo no olhar, né? E às vezes eu pergunto para as mães assim, mas o que você vai dizer para o seu bebê quando você tem o desejo, traz o desejo de desmamar? O que você vai falar para ele? Aí elas começam, que tá não, dodói de jeito nenhum. Elas vão falando tanta coisa, até que a gente fale assim, mas qual que é o motivo mesmo para desmamar? Por que você quer desmamar o seu bebê? Aí ela para, às vezes não acha, a gente fala, você vai desmamar porque ele cresceu. E essa foto mostra isso, o bebê cresceu, ele está grande, ele já consegue segurar um copo, ele já consegue olhar para essa mãe, ele já consegue fazer essa troca de uma forma muito mais sólida. E é esse o momento que a gente busca no desmame, né? Se você olhar para essa foto e falar assim, essa criança ela conseguiria ser desmamada? Muito possivelmente, de uma forma boa, né? Porque ela mostra no olhar o vínculo com essa mãe. E essas fotos, né, que a gente vai aí, então, trazer outros elementos, né, que o bebê vai aprontar e vai mostrar para a gente dessa boa experiência que ele teve, né? Então, a idade maior que 1 ano, ele pode começar a ter menos interesses nas mamadas, ele começa a aceitar uma variedade maior de alimentos, ele está seguro em relação com a sua mãe, ele aceita outras formas de consolo, né? A criança vem mamar, fala, não, vamos brincar, agora não é hora de mamar, vamos contar uma história, né? Vamos brincar junto, vamos sentar aqui, vamos brincar de carrinho, né? Como essa mãe está aí, vamos fazer um nariz junto, né? Ela, às vezes, ela consegue já dormir algumas vezes sem mamar no peito, né? Ela mostra pouca ansiedade quando a mãe fala dessa ideia. Às vezes ela realmente prefere brincar, ela pede para mamar. Quando a mãe fala, não, agora não é hora, ela aceita ir brincar ou fazer outra atividade com a mãe em vez de mamar. É interessante, né, Janete, porque tudo isso que você está trazendo mostra para a gente que o mundo do bebê
ele é criado pela enorme capacidade da mãe de se adaptar às suas necessidades, ou não, né? O mundo da criança, tanto o mundo externo quanto o mundo externo que ela vai introjetar, é criado a partir disso, dos cuidados maternos, da rotina repetitiva. Então, é a mãe que vai dando isso para ele. E é essa transição que vai permitir ao bebezinho tornar-se parte do mundo, né? Poder usar e contribuir com esse mundo, né? E não apenas fazer parte de um mundo subjetivo, simplificado, mas de tornar-se parte atuante nesse mundo, né? Então, a base para um desenvolvimento saudável é a sobrevivência do objeto que foi atacado, né? E no caso da mãe que alimenta o bebê, não é só a sobrevivência de uma pessoa viva, mas de alguém que não se transformou num momento crucial em uma pessoa vingativa, que partiu para as retaliações, que é o que você está trazendo. Não dá para contar uma mentira, né? Não dá para colocar um ferimento, né? Porque é uma retaliação. E o bebê, ele vai introjetar essa ideia, né? Ou não, mas de culpa, né? Qual que é a participação dele nesse machucado, nesse adoecimento, nesse objeto que está destruído, né? Então, a criança lida muito melhor com a verdade, seja ela qual for, do que com uma mentira. E isso desde o momento do nascimento, né? Todo ser humano, ele lida melhor com a verdade, por mais difícil e dolorosa que ela seja, do que com uma mentira. Por exemplo, se for necessário um desmame abrupto por uma tragédia, alguma coisa muito grave, o bebê precisa ser informado disso. Sim. E ele vai conseguir lidar com essa verdade. Diferente de quando eu faço um desmame abrupto e não explico para ele. Sim. Né? É difícil lidar com uma mentira, né? E psiquicamente isso é muito danoso. Então, a Miriam Segera, ela traz uma frase que eu acho muito marcante, né? Todo ser humano tem o direito de saber de onde vem, de que forma vem, para melhor dominar o sentido da sua existência. Então, para a gente dominar esse sentido, desde o momento que a gente nasce, é a verdade que precisa prevalecer, que é a nossa verdade, seja ela qual for. Então, gente, esqueçam, por favor, não fale que tudo dói, não fale que passar metiolate, pimenta, isso é muito ruim, não é por aí que as coisas vão rolar. A gente tem também a greve de amamentação, né? Que é um conceito importante para as mães, porque às vezes o bebê para alguns dias de mamar, isso não é desmame natural. Às vezes ele está envolvido com alguma questão, ele gripou, está nascendo dente, né? Às vezes tem uma variação no sabor do leite, estresse, mas ele volta. Essa duração dura aí uns 2, 4 dias, ele volta a amamentar. O desespero das mães quando isso acontece, mas ele geralmente volta. E aí a gente já falou, né, da vantagem do desmame natural, que é essa transição mais tranquila, menos estressante para a mãe e para o bebê. Ela preenche as necessidades da criança até que elas sejam maduras para o desmame, a gente não vai minguando essa amamentação. Ela fortalece a relação mãe e filho, ajuda a mãe a ser menos ansiosa em relação aos estágios dos momentos do seu filho. Então, se a mãe conseguiu fazer esse acordo, essa negociação, acolher esse desmame natural, ela vai entender que o filho vai ter várias fases que não dependem dela, né? Assim, esse respeito, ela vai lembrar que teve esse respeito lá na amamentação, né? Então, ela não vai exigir dessa criança que as fases correspondam a datas ou a anos, né? Ela vai saber que o filho dela tem um caminho que é solo, que é dele, e ela vai poder ser menos ansiosa em relação a isso, sem compará-lo com o priminho, com o filho da vizinha, com a escolinha, né? Ela vai criar esse aprendizado que há um tempo para as coisas, e há um tempo natural para essas coisas acontecerem. Então, gente, a gente já falou disso, que o desmame abrupto ele é desencorajado, né? Pois a criança não está pronta, e pode, assim, vai ter engurgitamento, vai ter um monte de coisa, né? Além da tristeza e depressão, que podem se seguir. Mas, como a gente disse, se houver mesmo necessidade, às vezes a gente não tem situações. O que a gente vai fazer com um desmame abrupto? A gente vai explicar para a criança o que aconteceu.
né? O que está acontecendo e por que esse desmame aconteceu dessa forma. É muito importante explicar para a criança. Porque às vezes acontece mesmo, né? Então, isso é muito importante explicar para a criança, que, principalmente que não é culpa dela, né? Não tem nada de errado, são fatalidades, são coisas que a vida traz e que, infelizmente, isso vai ter que acontecer dessa forma, né? Mas é muito importante explicar. E como é que a gente vai delineando, assim, encorajando esse bebê a desmamar? Como é que eu encorajo meu bebê? Quais seriam esses facilitadores, né? Primeiro, uma mãe segura de que quer ou que deve desmamar. Essa é a primeira pergunta. Você está pronta para desmamar? Né? Você dá conta disso, né? Você, não, doutora, eu acho que eu olho para ele e ainda é um bebezinho. Então, esquece. Se você olha para ele e ele ainda é um bebezinho, a gente ainda tem muito chão pela frente, né? Eu quero que você olhe para eles e veja esse olhar aí, né? O olhar de uma criança, né? Uma criança que te olha, que é apaixonada, como da foto, mas que já é, você tem que olhar para ele com olhos de criança. Se você vê um bebezinho, é muito difícil você, porque a criança ela vai querer, né? E como é que você vai fazer? Você vai dar conta de dizer não? Então tem que estar segura disso, né? O entendimento da mãe de que o processo pode ser lento, que vai demandar energia, né? Tanto mais energia, quanto menos pronto estiver a criança. Se a criança estiver pronta e devidamente encorajada, esse processo costuma ser rápido, em torno de 3, 4, 5, uma semana, no máximo 15 dias, assim, muito um mês, né? Se a criança tiver com sinais de prontidão e se a mãe estiver também pronta para isso, né? Flexibilidade, né? Pois o curso é imprevisível. Então, a criança está lá no processo de desmame dela, ela adoeceu, nós vamos interromper, né? Não dá para desmamar uma criança doente, né? Ela adoeceu, está gripada, não está conseguindo comer, a gente vai voltar para trás, até que ela esteja saudável novamente para poder desmamar, né? Paciência, dar o tempo à criança, compreensão, suporte e atenção adicionais à mãe. A mãe não deve se afastar muito nesse período, porque senão a criança vai associar que além do peito a mãe também desapareceu, né? É muito importante explicar para a criança que o que interrompe é a amamentação e não a mãe. A mãe vai continuar existindo, o amor vai continuar existindo, a rotina vai continuar existindo. Tudo isso não desaparece com a amamentação, né? Não associar com outras mudanças acontecendo. Então, se está tirando a fralda, se está desfraldando, vão desfraldar, depois desmama. Eu costumo perguntar para as mães, o que é mais fácil, desfraldar ou desmamar? Ela fala, não, eu acho que desfraldar é mais fácil. Então, nós vamos fazer o desfraude, depois nós vamos para o desmame. Não, desmamar é mais fácil. Então, vamos desmamar, depois desfralde. Não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E sempre que possível, um desmame gradual, vai tirando uma mamada, uma a cada 2 semanas, né? Ou tira de dia, né? Então vamos tirar de dia, como é que faz? Depois passa para a noite, talvez a mamada para dormir seja a última a ser tirada. Isso a gente vai, isso é uma dança, né? Assim, a gente propõe, vê a oferta da criança, vê o que dá conta, né? Mas com uma firmeza, é claro, mas apta a construir um processo. É um processo que está sendo construído. E muito importante, esse desmame ele tem que ser planejado com a criança, né? Então a criança tem que saber disso, né? Outro dia eu encontrei com uma mãe que falou assim: não, eu falei, eu vou desmamar. Mas como é que você vai desmamar? Eu vou tomar um remédio, vou secar o leite e vou falar para ela que o leite acabou. E ela? Não participa em nada disso, né? Assim, isso é completamente unilateral. Né? Assim, eu tomo decisão, eu seco leite, eu não dou mais, assim, qual que é o respeito que eu estou tendo com essa criança que viveu esse processo, né? E é importante falar o real modificação, né? Por que a mãe toma a decisão de desmamar, né? Isso é importante demais, né? A gente já falamos muito disso, né? Não causar repulsa nem medo, né? Então, assim, a mãe pode começar, por exemplo, não oferecendo seio, mas também não recusando. Como é que você pode fazer isso? Você não recusa, mas você oferece uma outra coisa. Eu desmamei meu primeiro filho, quando ele tinha mais de 2 anos. E a ideia era assim: olha, a mamãe vai estar com você, a mamãe vai estar com você o tempo inteiro, mas a gente não vai mamar mais. Nós vamos brincar, nós vamos contar história,
né? Nós vamos fazer outras coisas, a gente vai contar uma história legal, nós vamos brincar. Quer dizer, eu não estou falando que eu não vou dar, eu estou falando que eu vou oferecer outras opções, né? E aí a gente pode encurtar a mamada, pode adiar, né? Não ficar tão disponível, né? Porque quando a gente amamenta, a criança fica lá, ela começa a puxar sua roupa, né? Então, fala, não, peraí, vamos jantar primeiro? Vamos fazer uma coisa primeiro? Né? E a gente vai tentando conversar com a criança para essa construção de uma nova rotina, mas tudo muito planejado, né? A gente pode planejar o dia, pode planejar o momento. A participação do pai no processo, sempre que possível, é super importante, porque o pai pode apoiar, ele pode oferecer segurança, ele pode ajudar a mãe nos períodos mais críticos, né? Ele pode oferecer uma brincadeira, ele pode chamar a criança para uma outra atividade, criar novos hábitos, né? De cantar, de brincar. Então, a participação do pai é sensacional. E às vezes a gente está construindo um processo, mas cria-se tanta ansiedade que é preferível realmente adiar, né? É preferível a gente ir seguindo e adiar. E a gente tem algumas questões que às vezes as mães precisam ser escutadas, né? Sentimentos por exemplo, se há um desmame natural, às vezes o bebê está pronto e a mãe não está, acontece também. É muito raro, porque se o bebê está, geralmente a mãe está, mas às vezes ela não está. E ela pode se sentir triste, ela pode se sentir preterida, ela pode se sentir culpada, ela pode se sentir que tem algum arrependimento. Então, tudo isso é importante de trazer para o SET. Para finalizar, né, Fabrício, caminhando aí para terminar o nosso encontro, né? Alguma coisa que você queira acrescentar nessa? O que você está contando, né, Janete, eu estava aqui pensando. Você imagina que se a mãe, né, com toda a elaboração, a capacidade psíquica que ela tem, de repente ela vive esse momento, por exemplo, em que o bebê abandonou o seio como uma rejeição, né? Agora, imagina isso para o bebezinho, que ele não tem ainda essa capacidade elaborativa, né? E as lacunas que se formam sobre aquilo que não é falado. E o que não é falado produz sintomas, né? A gente trabalha muito em cima disso. Aquilo que não é contado, mas que o bebê sabe, porque faz parte da vivência dele, vai aparecer em forma de sintomas. Não tem como, né? Então, a importância da gente dar nome, da gente contar uma história. Sandra, fecha a áudio para nós. Vou fechar. Não, sou eu. O meu aqui que fez É o barulho seu? agora. É o meu. Agora é o seu. Então, gente, a gente fala que já se avançou muito na valorização do leitamento materno, a Val está aí, né, testemunha viva disso. A recomendação da duração também cresceu, né, era 10 meses, agora 2 anos ou mais. Fala-se do desmame natural como forma ideal de desmame, né, sem uma idade mínima ou uma máxima, mas ainda estamos longe de encarar o desmame como um marco do desenvolvimento da criança. Né? A gente ainda não encara isso como uma coisa que parta da criança, ainda está sob o total controle dos adultos. Né? E então é preciso entender e enfrentar essas circunstâncias, né? Que ultrapassam a nossa natureza e desafiam a nossa cultura de sociedade. Travou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Travou mesmo. Deixa eu voltar aqui. A gente estava já no finalzinho, né, Fabrício? Então, talvez esse seja o último ou penúltimo slide. Deixa eu ver se eu volto aqui para ver se eu consigo passar. Não, travou mesmo. Voltou já. Voltou? Voltou.
Ver se você consegue passar. Não, está gravado mesmo. Tá. O que aconteceu, não. Bom, então, a gente acha que a gente já contribuiu aí bastante. Tinha uns 2 slides que a gente ia mostrar, mas eu acho que um pouco por aí. Vou deixar a Fabrício, vou só conectar meu computador na tomada, senão ele vai desligar. Acho que a Fabrício podia aí fazer os preâmbulos finais aí para nós. Pode ir, Fabrício. Já estamos despedindo, é isso? A gente podia fazer uma síntese, né, do que a gente conversou até agora. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aqui eu não vou conseguir falar muito, porque eu estou no meio do pessoal do coro se reunindo, mas, ô, gurias, só agradecer, viu? Adorei ouvir as falas de vocês. Vou divulgar bastante o vídeo Val, gravado. Que bom te ouvir e te ter presente aqui. Que nem eu estava dizendo, nada como mineiras, né? Porque vocês falam de um jeito tão especial, tão calminhas, assim, que eu acho que, meu Deus, muito bom. Muito obrigada, meninas. Muito Nós obrigada. que agradecemos, foi um prazer, viu, Val? Que bom. Oi, amadas. Eu queria agradecer, pedir desculpas. Eu estou aqui no carro, fui buscar a neta na escola, chegando em casa, viu? Mas que delícia ouvi-las, viu? É um aprendizado, foi muito bom para mim, muito. Eu coordeno o Banco de Leite Humano daqui de Marília, São Paulo, há 31 anos, e a gente vive aprendendo, né? E vocês duas são 2 pérolas, 2 doces de leite, viu? Um queijo. Ótimo ouvir Tá isso, Sandra. Muito obrigada, querida. Nós que muito agradecemos, obrigada. Viu? Muito obrigada, viu? Nada. Mais alguém gostaria de comentar? A gente queria... Miss Branco de Leite Humano. Que ótimo. A gente, então, depois, se vocês quiserem conhecer, tanto eu quanto o Fabrício, a gente faz parte de um grupo que chama Grupo Reparto. O Fabrício, escreve aí no chat o nosso Instagram, que eu ia mostrar para vocês, mas travou a apresentação. No nosso Instagram, a gente sempre está divulgando as nossas coisas. É um grupo que se dedica ao estudo da psicanálise com bebês, e muito do que a gente disse aqui foi a respeito do que a gente estuda, né? E a gente oferece também um curso para profissionais de saúde, que se chama Sentire, é um curso online. Ele é modular, então ele é um curso que a gente pode fazer no ritmo que a gente consiga, e ele fala muito dessas questões do respeito, da causa dos bebês, né? Porque o mundo ainda é muito... A gente faz uma defesa de muitas coisas, mas escutar o bebê, respeitar os seus tempos, respeitar as suas peculiaridades, o seu jeito de crescer, o seu jeito de desenvolver, ainda é uma coisa que parece meio inédito, né? Infelizmente. Então, gente, é isso, tá? Se vocês puderem visitar o Grupo Reparto, né? E esse curso totalmente online está disponível aí. A gente está indo agora para o 6º módulo, e esse é o 5º módulo. Os módulos são independentes, você pode comprar o módulo. E esse 5º módulo a gente fala muito de amamentação, desmame, né? Mães com situação de vulnerabilidade. Prática dos profissionais da saúde. Práticas, então está um módulo muito interessante. Então, visita a gente lá, e foi um prazer. Ô Val, as gaúchas também são muito interessantes. Isso muito. Que eu ia dizer. E a gente também adora o jeito de vocês falarem. Adoro o jeito de falar, o sotaque, assim como o pessoal de Curitiba, de Maringá, né? O pessoal do Paraná, o pessoal do Sul é muito sensacional. Além da beleza, né? Muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Gente, prazer enorme. Prazer enorme. Então, a gente vai encerrar. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente se vê por aí
nas trilhas da amamentação. Sim, é qualquer coisa é só procurar a gente no Reparto, no Instagram, e a gente conversa. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.